todos, bem-vindos à aula sobre erros inatos do metabolismo. Os erros inatos do metabolismo são distúrbios que se relacionam a mutações em genes que codificam enzimas. O distúrbio está associado à perda da atividade enzimática ou a uma atividade deficiente. Esses distúrbios são todos raros, com herança monogênica, geralmente autossômica recessiva. O termo erros inatos do metabolismo foi criado por Garrod em 1902. Ele estudou uma família com afetados por alcaptonúria e associou o quadro do paciente a um problema metabólico. E a partir daí ele passou a estudar problemas que seriam metabólicos e fez então a descrição de uma série de distúrbios desse tipo. Então, em 1902, o Garrod publicou um artigo que é um marco da genética humana. Esse artigo se chama Incidência da Alcaptonúria, um estudo sobre a individualidade química. Nesse trabalho, o Garrod fez uma aplicação das leis de Mendel para seres humanos, identificou o modo de herança como autossômico recessivo, salientou a existência de consanguinidade entre os pais de afetados, relacionou a deficiência enzimática a um bloqueio metabólico que seria o responsável pelo quadro do paciente. Ele inaugurou, então, o que passou a ser chamado de genética bioquímica. Vale a pena lembrar aqui que em 1900 aconteceu a chamada redescoberta das leis de Mendel. Então, em 1900, o trabalho de Mendel começou a ser divulgado e o impacto do trabalho do Mendel se deu primeiramente nas universidades perante os cientistas que trabalhavam com plantas e animais e não seres humanos. E em 1902, então 2 anos após essa redescoberta de Mendel, ele já foi capaz de associar o trabalho do Mendel com ervilhas, que muita gente acreditava que isso não pudesse ser aplicado a seres humanos. O Garrod aplicou, identificando o modo de herança, relacionando a consanguinidade. Então, isso realmente foi um trabalho extremamente importante, mostrando alguém extremamente antenado com o que estava acontecendo em termos de ciência na época. Se não existe uma determinada enzima, nós teremos como consequência um bloqueio enzimático, um bloqueio metabólico. As consequências desse bloqueio dependem de qual é a via metabólica envolvida e que tipo de moléculas estão envolvidas nessa via metabólica. Se, por acaso, as moléculas envolvidas são moléculas pequenas, que são difusíveis, nós teremos, então, consequências mais sistêmicas. Se, por acaso, as moléculas envolvidas são macromoléculas, elas normalmente se acumulam em determinados tipos de tecidos e nós teremos, então, uma repercussão mais restrita a determinados órgãos e tecidos. As consequências fisiopatológicas de um bloqueio metabólico podem se dever à deficiência do produto final daquela via metabólica, acúmulo do substrato daquela enzima, ou a intensificação de uma via alternativa, ou as coisas podem acontecer associadas. Nessa figura, nós vemos uma via metabólica hipotética, onde cada passo é catalisado por uma determinada enzima. Então, aqui enzima 1, enzima 2, enzima 3. E imaginemos que haja um bloqueio metabólico aqui nessa reação. Então, a enzima 3 está ausente e essa reação de C para D não acontece. Então, temos um bloqueio metabólico aqui. Por que essa enzima não existe? Por que ela não existe? Ou por que ela não atua adequadamente nessa reação? Porque uma mutação no gene responsável pela produção dessa enzima fez com que ela ou não fosse produzida ou fosse produzida uma molécula que tem uma função
muito diminuída e incompatível com o funcionamento normal dessa via metabólica. Então, o que vai acontecer? Se C não está sendo convertido em D, vai haver um acúmulo de C. Esse acúmulo de C vai provocar um aumento na produção de E e um aumento na produção de F. Então, as consequências, como eu disse, vão depender de qual é o tipo de molécula envolvida na via metabólica. Então, pode ser porque está acumulando esse C, pode ser porque acumula E e F, pode ser porque falta D, ou pode ser uma soma dessas coisas. Vejamos alguns exemplos, então, começando com o metabolismo de aminoácidos e citando a fenilcetonúria, que é extremamente estudada e conhecida. A fenilcetonúria se deve à deficiência de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Existem mais de 950 mutações conhecidas para esse gene da fenilalanina hidroxilase. O gene está situado no cromossomo 12 e a frequência de fenilcetonúria é de 1 a cada 12.000 nascimentos. A descrição da fenilcetonúria aconteceu em 1934 por um indivíduo chamado Follen, que observou o excesso de ácido fenilpirúvico na urina de 2 crianças. Na nossa alimentação, nós ingerimos proteínas que são degradadas pelas enzimas digestivas, liberando aminoácidos que caem na circulação e chegam às células. Um desses aminoácidos é a fenilalanina, que é degradada nas células pela enzima fenilalanina hidroxilase. Entretanto, se o indivíduo não tem a enzima, a fenilalanina se acumula nos tecidos, chegando a níveis tóxicos. Nas células, então, a fenilalanina é degradada em tirosina pela fenilalanina hidroxilase. Essa reação depende também de um cofator, que é o BH4, que é reduzido pela dihidropterina redutase, uma outra enzima. Então, na ausência da fenilalanina hidroxilase, vai haver um acúmulo de fenilalanina, porque ela não vai ser convertida em tirosina. Parte dessa fenilalanina que se acumula é convertida em ácido fenilpirúvico. De acordo com a atividade enzimática, nós temos diferentes apresentações da fenilcetonúria. A primeira é a fenilcetonúria clássica, onde a atividade da enzima é praticamente inexistente ou extremamente baixa, e isso faz com que os níveis plasmáticos de fenilalanina sejam elevados. Existe a chamada fenilcetonúria leve, onde a enzima tem uma atividade entre 1 e 3% e os níveis plasmáticos de fenilalanina são altos, porém menores do que na fenilcetonúria clássica. E existem os casos de hiperfenilalanemia transitória, onde a atividade da enzima é superior a 3%. Essa situação é considerada benigna e não ocasiona nenhuma sintomatologia clínica. A fenilcetonúria pode ser detectada através de triagem neonatal pelo teste do pezinho, que no Brasil é obrigatório desde 1990. A detecção precoce permitiu o tratamento imediato da doença e o desenvolvimento normal das crianças. Antes de haver a possibilidade de detecção precoce, os indivíduos desenvolviam um retardo mental sério, retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, espasticidade, convulsões, hiperatividade, tremores, microcefalia, e muitas vezes eram pacientes que acabavam sendo institucionalizados. Uma coisa que chamou a atenção desde o princípio foi que os pacientes com fenilcetonúria apresentavam uma hipopigmentação, ou seja, eles eram mais claros do que o resto da família, mesmo que a família fosse de pessoas de pele clara. Acontece que a hidroxilação da tirosina, ela é a primeira etapa na formação da melanina, do pigmento da pele, e ela é inibida pelos altos níveis de fenilalanina, no caso do afetado pela fenilcetonúria.
O tratamento da fenilcetonúria consiste primeiro em interromper o aleitamento materno e posteriormente fazer o controle da dieta, evitando ingerir alimentos que tenham alto nível de fenilalanina e preferindo alimentos que tenham baixo nível de fenilalanina. Essa dieta deve ser seguida no mínimo até o início da vida adulta. Existem no mercado diversos produtos dirigidos a pessoas com fenilcetonúria. Existem também livros de receitas especiais para pessoas com fenilcetonúria. No site do Ministério da Saúde existem também tabelas que dão o conteúdo de fenilalanina nos alimentos, tanto para alimentos in natura como para alimentos industrializados. Uma mulher que tenha sido diagnosticada no período neonatal como portadora de fenilcetonúria e que seguiu o tratamento adequado, ou seja, o controle da dieta, ela se desenvolveu como uma pessoa normal. Se essa mulher engravidar, ela deve voltar a manter um controle rigoroso da dieta durante a gestação. Isso porque níveis elevados de fenilalanina no sangue materno têm um efeito teratogênico sobre o feto. Um agente teratogênico é um agente físico-químico capaz de provocar malformações num feto que deveria se desenvolver normalmente. No caso do nível elevado de fenilalanina no sangue da mãe, isso pode levar ao aparecimento de malformações fetais. Um outro exemplo relacionado ao metabolismo de aminoácidos é o albinismo oculocutâneo tipo 1, que se deve à deficiência da enzima tirosinase, cujo gene se encontra no cromossomo 11. Essa forma de albinismo é chamada albinismo tirosinase negativo, devido à ausência de atividade da tirosinase. A tirosinase atua na conversão de tirosina para dopa e dopa para dopaquinona. Essas etapas fazem parte da via de síntese da feomelanina e da eumelanina. Então, havendo bloqueio enzimático nessas etapas, nós não temos a formação do pigmento. Então, o indivíduo ele tem ausência de pigmentação na pele, nos cabelos, na retina. Então, os sinais que o indivíduo apresenta se devem à deficiência do produto final, no caso a melanina, ao contrário do que acontece na fenilcetonúria, onde os sinais que o indivíduo apresenta são devidos ao acúmulo do substrato. Nessa imagem, vocês veem as mutações já conhecidas para o gene da tirosinase, nas regiões codificadoras do gene da tirosinase. Então, tudo que está escrito aqui e a localização representam mutações conhecidas para esse gene. A maioria delas são mutações que levam à substituição de aminoácidos. Com relação aos carboidratos, podemos citar a galactosemia clássica, que se deve à deficiência da galactose 1-fosfato uridiltransferase, cujo gene está localizado no cromossomo 9. A frequência é de 1 a cada 30 mil recém-nascidos. Nesse caso, pela falta da enzima, não existe conversão de galactose em glicose. Os sintomas aparecem no período neonatal, geralmente após a ingestão de leite, e prossegue com deterioração neurológica. O diagnóstico precoce é feito através do teste do pezinho. Nessa figura, nós vemos aonde ocorre o bloqueio enzimático no caso da galactosemia. Essa reação indicada é a conversão da galactose 1-fosfato em glicose 1-fosfato. Como não existe a enzima, essa reação fica então bloqueada. Com relação ao metabolismo de macromoléculas, podemos citar as doenças de armazenamento lisossômico, também chamadas de doenças de acúmulo.
Dentre elas, temos as mucopolissacaridoses, as esfingolipidoses e as mucolipidoses. As mucopolissacaridoses constituem um grupo bastante heterogêneo de doenças que estão relacionadas à deficiência de enzimas que estão envolvidas na degradação das glicosaminoglicanas, que são componentes da matriz extracelular. Entre as enzimas que estão associadas a mucopolissacaridoses, podemos citar a alfa-L-hidroronidase, a hidronato sulfatase, a aril sulfatase, dentre outras. Os afetados por mucopolissacaridoses apresentam uma série de características em comum, por exemplo, anomalias ósseas, hepatoesplenomegalia, retardo mental e de crescimento, anomalias oculares, faces característico, deterioração progressiva, podem apresentar também deficiência auditiva e outras anomalias. Aqui nessa tabela vocês podem ver tipos diferentes de mucopolissacaridoses, qual é o tipo de glicosaminoglicana que está acumulada devido à falta de degradação e qual é a enzima deficiente. Além disso, nessa tabela também vocês podem ver qual é a localização do gene responsável pela enzima que está deficiente. Exemplo de mucopolissacaridose é a síndrome de Hurler, ou mucopolissacaridose 1H. Ela se deve à deficiência da alfa-L-hidroronidase. O início dos sintomas acontece após o primeiro ano de vida. A criança apresenta um retardo mental progressivo, hepatoesplenomegalia, uma baixa estatura e alterações faciais. A incidência é de 1 em 100 mil nascimentos. A herança, como a grande maioria das deficiências enzimáticas, é autossômica recessiva. Mutações diferentes no gene da alfa-L-hidroronidase levam à síndrome de Hurler e à síndrome de Shay. A síndrome de Hurler representa a síndrome com quadro clínico mais grave e a síndrome de Shay é uma forma mais branda em que os afetados têm inteligência normal. Essa forma de mucopolissacaridose pode ser tratada através da terapia de reposição enzimática ou através de transplante de medula óssea. A síndrome de Hunter, ou mucopolissacaridose 2, está relacionada à deficiência da enzima hidronato sulfatase, cujo gene está localizado no cromossomo X. O quadro clínico é bastante semelhante ao que se observa na síndrome de Hurler, com retardo mental, hepatoesplenomegalia, inanismo e deterioração progressiva. Mutações diferentes são conhecidas, associadas a essa síndrome, e essas mutações incluem deleções, substituição de nucleotídeos, levando à substituição de aminoácidos, e mutações sem sentido, que são aquelas mutações que levam ao aparecimento de um códon de parada prematuro. Existe também tratamento através de reposição enzimática endovenosa. As esfingolipidoses são doenças relacionadas ao armazenamento de lipídios, devido à deficiência de enzimas lisossômicas. Esses lipídios, que são lipídios complexos, são degradados numa série de reações de hidrólise. E as enzimas que participam dessas reações são várias, e quando uma delas falta, toda a cadeia é interrompida, então existe acúmulo do substrato. A exosaminidase A é uma enzima cuja molécula é composta de duas subunidades, subunidade alfa e subunidade beta. A subunidade alfa é codificada por um gene localizado no cromossomo 15 e a subunidade beta é codificada por um gene localizado no cromossomo 5. A enzima ativa ainda tem que se ligar a uma proteína ativadora, cujo gene está localizado no cromossomo 5. E essa enzima
está envolvida na degradação do gangliosídeo GM2. Mutações no gene da subunidade alfa levam à doença de Tay-Sachs. Mutações no gene da subunidade beta levam a um outro quadro chamado doença de Sandhoff. A deficiência da proteína ativadora é extremamente rara. Nessa imagem, vocês veem a representação da mutação mais frequente associada à doença de Tay-Sachs, que corresponde à inserção de 4 bases. Isso altera totalmente a matriz de leitura e, consequentemente, a sequência de aminoácidos da proteína. Vejamos agora alguns exemplos relacionados ao metabolismo de purinas e pirimidinas. A enzima hipoxantina fosforibosiltransferase, ou HPRT, está envolvida na conversão de guanina em GMP e de hipoxantina em IMP. Mutações que inativem ou que levem à deficiência dessa enzima bloqueiam essas reações metabólicas, podendo levar a um acúmulo de ácido úrico e suas consequências clínicas, ou a uma síndrome mais séria chamada síndrome de Lesch-Nair. O gene que codifica essa enzima está localizado no cromossomo X, e a síndrome de Lesch-Nair tem uma frequência de 1 em 400 mil nascimentos. Nessa imagem, vocês veem o heredograma de uma família onde ocorre essa síndrome e vocês podem observar as características de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Só existem meninos afetados e a ligação de parentesco entre eles é feita através de uma mulher heterozigota. A síndrome de Lesch-Nair é caracterizada por disfunção motora, distúrbios cognitivos e comportamentais e superprodução de ácido úrico. Os pacientes apresentam também um comportamento de automutilação. Até a próxima!